conhecer algumas propriedades das potências. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, ó. A gente tem aqui, primeira propriedade, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Como assim? Essa propriedade a gente chama multiplicação de potência de mesma base. Como é que funciona isso? Ó, a propriedade é essa, multiplicação de potência de mesma base. E o que é que... Como é que a gente resolve isso daqui? Quer dizer, a gente repete a base e soma os expoentes. Como assim? Tem aqui 2 ao cubo vezes 2 à sétima. Então, a minha base é 2. Então, vou repetir o 2 e somar os expoentes. Ó, 3 mais 7, 10. Pronto. Está resolvido o primeiro. Agora, não precisa eu resolver isso aqui, só se a questão pedir. A gente deixa em forma de potência. Outro exemplo. 3 à quinta potência vezes 3 ao quadrado. Então, é só repetir a base, que é 3. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Então, fica 3 elevado a sétima. Na segunda propriedade, a gente chama divisão de potência de mesma base. Se vocês observarem, é a mesma coisa da primeira, quase. Ó, uma é a multiplicação e a outra é a divisão. Qual é a diferença? Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Subtrair é tirar. Então, tem a base aqui 7, então repete o 7 e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então está resolvido. 5 elevado a quarta dividido por 5 elevado ao cubo. Repete a base e subtrai os expoentes. Ó, 4 menos 3, 1. Então fica 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5. Na terceira propriedade, a gente chama de potência de uma potência. Quer dizer, tem aqui a nomenclatura, tem A vezes M vezes N, então a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Olha que simples, que coisa simples. Repete a base, 5, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. Então fica 5 elevado a 6. Nesse outro exemplo aqui, 3 elevado à quinta potência elevado ao quadrado. Então, repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Está resolvida essa daí. E na quarta propriedade, a gente tem, aqui a gente chama de potência de um produto e a divisão ou a potência da divisão, que é a mesma coisa. São duas propriedades numa só. Vamos circular ela aqui. E aí vamos ver. Quando eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, repare que aqui são bases diferentes. Ó, A e B são bases diferentes. Então o que é que eu faço aqui? Eu repito aqui as bases e elevo o expoente para as duas bases. Como assim? 2 vezes 7. Então, eu repito da mesma forma. Repito o 2 e o 7. Vai ficar 2 vezes 7. Ó, repetir a base do mesmo jeito. E o expoente vai ser comum para as duas bases. O 3 aqui era o expoente para os dois números. Então, ele vai permanecer como expoente para os dois números. Então, em cima do 2 aqui eu vou botar o 3. E em cima do 7 eu vou colocar o 3. Porque o 3 é comum para essas duas bases diferentes. Então a resposta é só isso daqui. E no outro exemplo, 7 dividido por 6. Também vai ser a mesma coisa. Repete as bases, 7 dividido por 6. E o 3, que é o expoente aqui, repete nas duas bases. Só isso. Simples assim. Lembrando que só vou resolver aqui, dar o resultado, se pedir na questão. Se não, eu deixo em forma de potência. Certo?